Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, começando mais uma semana, tomara que todos comecemos com o pé direito, né, porque vamos ter uma semana um pouco carregada aí com diversas decisões. Gente, muitas dúvidas no INSS, muitos comentários, pessoas não sabem se tem direito ou não ao benefício. Será que todas as doenças realmente dão condições de você conseguir um benefício no INSS? Por exemplo, um benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Existem doenças que dão direito, assim, sem precisar de carência, de uma forma rápida, você consegue algum benefício nesse sentido no INSS? E a aposentadoria, quais são as doenças que são indicadas que geram aposentadoria no INSS? São dúvidas muito grandes. Muita gente coloca aqui nos comentários, né? A gente sente muitas vezes, porque a pessoa descreve um pouco da dificuldade que ela está passando na vida, e nós colocamos os vídeos aqui, trazemos conteúdo, exatamente para ajudar essas pessoas. Então nós também vamos esclarecer aqui alguns fatos, algumas informações que confundem muita gente, e as pessoas às vezes até têm direito, por exemplo, a receber um benefício, ou então até a aposentadoria, mas não sabem. Então é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final, porque o conhecimento que nós vamos trazer aqui, ele é de extrema importância. Porque eu já falei, podem tirar tudo da sua vida, menos o conhecimento. E através do conhecimento, você sabe como exigir os seus direitos, quando você deve ir e por que caminho você deve seguir para conseguir conquistar esse seu objetivo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Quem sofre de depressão tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria por invalidez? Vamos lá. A depressão é um transtorno psicológico, pode deixar o trabalhador incapaz de exercer a sua atividade laboral. Logo, a pessoa poderá ter direito à aposentadoria por invalidez. O INSS observa as causas da doença que impedem o trabalhador de ter uma vida normal, incapacitando-o também para o trabalho. Então vamos analisar o que está dizendo nesse texto. A depressão é uma doença psicológica. Bom, a pessoa está abalada. Abala emocionalmente, abala em todos os sentidos. Eu não tenho depressão, mas conheço pessoas que têm. Realmente é uma coisa muito séria, muito grave. Muitas pessoas olham como se fosse frescura, não ter o que fazer. Mas não é, pessoal. Existem alguns hormônios, existem algumas coisas, eu não sou médico, dentro do nosso organismo que causam isso. Tanto é que existem remédios que a pessoa toma, por exemplo, está faltando uma vitamina, está faltando um certo hormônio, está faltando lá alguma coisa no organismo e a pessoa tem melhoras. Agora vamos discutir se a depressão ela dá realmente aposentadoria por invalidez. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 1/3 da população mundial sofre de depressão. Se nós temos 7 milhões de habitantes, nós temos praticamente 2 bilhões de pessoas sofrendo no mundo de depressão. Você já pensou se todo mundo tiver direito, por exemplo, à aposentadoria por invalidez? Existem níveis de depressão, por exemplo, uma depressão leve, uma depressão grave, ou aquela que realmente a pessoa chega, muitos cometem até suicídio. Deve existir, né? Eu não sou, como eu falei, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum psicólogo, mas nós sabemos de casos e ouvimos sempre falar desses casos. Então, será que é possível conseguir uma aposentadoria, no caso, por invalidez? Vocês viram que o INSS, ele estuda a causa, que está escrito aqui, ó, a causa que está incapacitando a pessoa para a vida normal e também para o trabalho. Então, aí já descarta que é a doença que concede, por exemplo, um benefício no INSS. Porque você pode ter uma depressão leve, inicial. Você chora, você está triste, mas isso não incapacita, por exemplo, de você fazer as suas atividades dentro da sua casa ou mesmo profissional. Então, nós sempre falamos, o que dá direito a um benefício não é a doença. O que dá direito ao benefício é a incapacidade que essa doença está lhe causando. Que fique muito claro, tem gente que fica bravo. Teve um inscrito aqui que ficou bravo comigo, que eu não falei, o câncer pode estar no início. E nesse caso, a pessoa não vai conseguir o benefício, por quê? Porque ainda não está atrapalhando, não está incapacitando. A pessoa achou que eu estava desfazendo de quem tem câncer. Quer dizer, tem gente que você tem que desenhar para mostrar. Eu estou falando o seguinte, que não é a doença que dá direito ao benefício. Não sou eu que faço as regras. O que o INSS julga é a incapacidade, não a doença. Agora existe uma lista que nós vamos apresentar aqui de doenças que já geraram, sim, muitos benefícios. Tanto de auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez. E nessa lista de doenças, ela é reconhecida, tá, no INSS, pelo artigo 151 da Lei 8.213, que também dispensa a obrigatoriedade de carência, tá? Que geralmente é exigida pelo INSS,
que é aqueles 12 meses de contribuição. Então, nós vamos falar aqui sobre essa lista. Doenças que incapacitam e podem sim dar direito à aposentadoria, no caso por incapacidade permanente, tá? A tuberculose ativa, a doença de Parkinson, a alienação mental, a cegueira, a nefropatia grave, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondiolartrose anquilosante, o estado avançado de osteite deformante, que é a doença de Paget, a paralisia incapacitante irreversível, a cardiopatia grave, contaminação por radiação, com base na conclusão, por exemplo, de uma medicina especializada, o acidente vascular encefálico, eu acho que esse é o AVC, né? A esclerose múltipla e o abdômen agudo cirúrgico. Esses 3 últimos foram incluídos há pouco tempo nessa lista, tá, pessoal? Não quer dizer que não existam outras doenças que podem gerar a aposentadoria por invalidez, ou mesmo o auxílio de incapacidade temporária. Eu dei exemplo de uma gripe. Não existe aquelas gripes tão fortes que derrubam a gente, que deixa a gente em cama, que dá dor no corpo todo. A gente fica pelo menos uma semana todo arrebentado, que não consegue nem levantar da cama. Então, uma gripe dá direito a um afastamento temporário no INSS. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu tenho lá uma dessas doenças que eu falei e o perito não me dá. Porque ainda não está incapacitando, por exemplo, para exercer a sua atividade ou qualquer outra. Você vai continuar com o tratamento. Caso vai havendo algum agravamento da doença, ela é progressiva, ela vai aumentando, vai chegar um momento que você não tem como mais, por exemplo, exercer as suas atividades, que você não consegue nem levar a sua vida dentro de casa. Nesse momento, você faça o pedido para o INSS de benefício. Ou então, continue tentando. Se caso for negado, tem outros recursos que você pode usar. Para aposentadoria por invalidez, você já não chega no INSS pedindo aposentadoria por invalidez. Geralmente, as pessoas pedem o auxílio-doença. Muitas vezes aconteceu do próprio perito do INSS, numa avaliação, aposentar esse segurado por invalidez. A pessoa estava pleiteando, por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, e o perito do INSS mudou, falou, não, o seu problema é incapacitante irreversível para a sua função e para qualquer outra. Então, é necessária a comprovação através de perícia, por exemplo, de uma incapacidade temporária, para depois progressivamente passar por uma incapacidade permanente, porque o INSS não concede de cara, assim, na primeira vez, a aposentadoria por invalidez. É muito difícil. Isso antigamente era mais fácil. Hoje em dia, existem muitos pedidos de benefício, o INSS está praticamente não conseguindo dar conta, porque está demorando muito, por exemplo, até para a marcação das perícias. Então está sem estrutura, está muito difícil. O que está fazendo o INSS? Benefício de incapacidade temporária, que vão marcar a perícia acima de 30 dias, você não precisa mais aguardar, basta você enviar os documentos pelo portal Meu INSS e você consegue por 90 dias aí o auxílio-doença. Isso por quê? Porque eles não estão conseguindo marcar a perícia por um período no máximo de 30 dias, está ultrapassando, e o segurado não pode ficar aguardando. Esses 90 dias não resolve a vida de ninguém, mas ajuda. É melhor do que você ficar sem nenhum tipo de pagamento, aguardando quando o INSS vai poder lhe marcar alguma perícia. Então, para você aposentar por invalidez, você deve ter uma doença grave ou uma sequela, algo irreversível e incapacitante, tá? Essas doenças que nós acabamos de falar, elas são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, tá? E pelo Ministério do Trabalho, da Previdência Social. Então, são doenças que já geraram muitos benefícios, tá? Ter a incapacidade total e permanente devidamente comprovada através da perícia, pode sim de conceder a aposentadoria por invalidez. Como eu acabei de falar, você, por exemplo, está de auxílio-doença. Se a doença for progressiva, você pode ter a conversão também do seu benefício em aposentadoria por invalidez. Caso o INSS não conceda essa conversão, você, perito, está vendo, através de laudos, através de documentação, de tratamentos que você está fazendo, está vendo uma progressão dessa sequela ou dessa doença, e você não tem mais condições de exercer nem mais a sua atividade e nem outra atividade. E o perito lhe nega essa aposentadoria por invalidez. Você pode entrar com uma ação na justiça, tá? Caso você também entre com recurso administrativo no INSS, que pode demorar, por exemplo, 2 anos para ter uma decisão ou uma resposta, você não precisa ficar aguardando terminar esse recurso para entrar na justiça. Já entre com uma ação pedindo a conversão.
do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Se a junta de recursos demora 2 anos, um processo também, uma ação judicial assim também vai demorar uns 2 anos. Lembrando que você deve ter todos os documentos atualizados comprovando, por exemplo, que a sua sequela, que a sua doença, ela era temporária, mas ela se tornou totalmente incapacitante. Você vai ter que comprovar isso através de perícia na justiça, tá? Não é falando somente, não. Tem que chegar lá e tem que ser comprovado. Através de quê? Através de todos os documentos, de laudos, de histórico cirúrgico, de receitas médicas, tudo que você tiver, você guarde por uma situação que não vai amassar, não vai molhar, não vai rasurar, porque esses documentos vão chegar na mão de um perito judicial e nas mãos de um juiz. Qualquer problema que tiver, pode alguma desconfiança e o juiz não lhe conceder esse benefício, tá? O salário do aposentado por invalidez com relação ao salário de quem recebe o auxílio-doença. Pessoal, depois da reforma da Previdência, o auxílio-doença continua, por exemplo, para a pessoa que está trabalhando, esse segurado que vai ficar temporariamente afastado, ele continua recebendo uma média de 90%, 91% do seu salário que está na ativa. Depois da reforma da Previdência, houve uma forma de cálculos que modificou para aposentados por invalidez. Antes da reforma, só se contava os 80% das maiores contribuições para se fazer uma média e tirava-se o cálculo. Então, esse aposentado por invalidez, antes da reforma da Previdência, ele recebia praticamente o que ele recebia quando estava na ativa, ele não tinha perdas. Depois da reforma, os 20% que eram descartados das menores contribuições, o INSS juntou, agora é o 100%, aumentou o divisor. O que aconteceu? É colocado um tal de fator previdenciário, essas coisas em cima, e essa aposentadoria ela vai cair para 60% mais ou menos a média do que esse trabalhador receberia fora. Quer dizer, vou dar um exemplo, quem recebia 1.000 passa a receber 600. Isso foi uma forma do INSS não mais incentivar as pessoas, porque praticamente você tem uma perda de 40% no seu salário, muitos não conseguem sobreviver, mesmo se aposentando por invalidez, e não podem trabalhar, não podem ter nenhum outro tipo de remuneração, quem é aposentado por invalidez. Então, as pessoas pensam 2 vezes antes de chegar e pedir esse benefício. Pode ser encaminhado, por exemplo, para a reabilitação profissional? Pode. Você de auxílio-doença, você pode entrar na reabilitação profissional, fazer algum curso, ou não se adaptar, ou ter algum problema, ou mesmo a sua doença progressiva e dentro da reabilitação, você vai passar por uma perícia, uma junta de médicos, psicólogos, psiquiatras, e pode ser atestado dentro da reabilitação que você tem uma doença ou uma sequela grave, incapacitante, irreversível, e você sair da reabilitação profissional aposentado. Isso já aconteceu várias vezes. Com relação a processo na justiça, é isso, pessoal. Sempre que o INSS nega a sua causa, nega o seu direito, o recurso que você tem é correr à justiça. Lembrando que o processo vai demorar de 18 a 24 meses, você vai ter que provar, através de toda a documentação, a sua incapacidade, aguardar fases do processo. Se no final do processo a decisão for, no caso, favorável, e o INSS recorrer, por exemplo, você vai ter que aguardar mais 3 anos. O INSS faz isso por quê? Para não pagar os atrasados, para ganhar tempo, para deixar o segurado aguardando por mais um tempo. Eu já falei, parece que nós estamos lidando com criança, não é com um instituto sério. Então, o que acontece? Muitos segurados que ganharam na justiça, ganharam lá na Justiça Federal um processo. Essas pessoas, quando esse processo vai para cálculo, que foi favorável ao segurado, ele tem direito a receber desde lá da primeira recusa que houve lá no INSS. Se cessaram o pagamento, por exemplo, no pente fino, e ele recorreu à justiça, vai começar a contar a partir daquele mês. Então, junta os 2 anos e mais esse período, já era muito atrasado. O que o INSS faz para não ter que pagar esse montante? Que eu acabei de falar, e entra com recurso. Então, tem muitos segurados que colocam aqui nos comentários: eu ganhei o processo na justiça, mas não recebi até hoje. Não recebi exatamente por isso, porque o INSS recorreu. E esse recurso pode demorar até 3 anos. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, aproveite todos os conteúdos do nosso canal. Eu espero que tenham gostado dessas informações que nós trouxemos. Se gostou, não deixe de dar um like no nosso vídeo. Se inscreva e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa semana, nos traga paz, consciência e liberdade. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.